Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te contar qual é o peso ideal que tem que ter a mochila do seu filho agora nessa fase escolar. Oi, eu sou a doutora Vanessa Lorenzato e eu estou aqui mais uma vez através desse vídeo, só que para contar um pouco para você como que deve ser planejado a mochila do seu filho no início das aulas, no início do ano. Eu sei que existem muitos modelos, existe muita dúvida, cada aluno, cada criança quer um modelo, um tema, mas existe uma grande preocupação que você, que é pai, tem que ter na hora de comprar a mochila do seu filho. Vamos lá, pensando mochila, existe mochila de todos os formatos, mas pensando na estratégia de ter uma mochila funcional para o seu filho, é ideal pensar em alguns itens que a mochila tem para que, além de só ter beleza, tenha funcionalidade. Se for pensar no tamanho, no estilo, quantos bolsos, tudo isso faz diferença quando se vai planejar uma mochila para o filho, para ele andar com aquela mochila ao longo do ano. Então, qual é o peso ideal? Esse peso não deve ultrapassar 10% do peso da criança. Por quê? Se eu tenho uma mochila que bate mais de 10%, a coluna já vai começar a sofrer. Porque tem criança, tem adolescente que gosta de levar a vida na mochila, leva material, tem meninas que levam maquiagem, leva roupa, leva um monte de coisa. No começo, isso aparentemente não parece lesivo, mas ao longo do tempo vai causando várias alterações, além de dores de coluna, alteração postural, alteração de equilíbrio, dores nos pés. Então tudo é um conjunto de alterações que inicialmente não se percebe, mas que ao longo do ano a criança começa a referir para o pai que está com dor aqui, dor ali. E além de, na hora de estar andando, todo aquele peso nas costas, o centro de gravidade vai modificando. Outra coisa, temos que levar em consideração a distância que a criança, o adolescente, vai andar com essa mochila. Se ele vai de carro, se ele vai de transporte, se ele vai de perua escolar ou se ele vai a pé. Se ele vai a pé, pior ainda, né? Porque imagina, você tem que andar 10, 15 minutos com aquela mochila pesada, às vezes no calor, e tudo aquilo vai causando alterações hemodinâmicas também, principalmente na frequência respiratória. Então, é muito importante prestar atenção no que o seu filho está levando na mochila diariamente para a escola. Então, os 4 principais sinais de alerta que você, pai, tem que ter com seu filho em relação à mochila começou a observar que a coluna está começando a ficar alterada, ele está sem nada nas costas e aí você vê que já começa com aquela curvatura acentuada, principalmente na região da torácica, começa a relatar dor nos pés, a alteração da frequência respiratória que eu citei anteriormente e a curvatura fisiológica da coluna. Começa a observar dor, já é um alerta. Ter dor já é um alerta. Então, observe essas quatro dicas, esses 4 sinais de alerta. Seu filho começou a falar, já abre a mochila, já olha o que está carregando. Eu sei que se for adolescente não vai querer deixar, né? Às vezes tem ali um tesouro. Mas conversa, pergunta, orienta, porque no futuro é o que vai colher, né? Ou coisas boas ou alterações, coisas ruins na coluna. Vamos lá, vamos para o modelo ideal. Qual é o modelo ideal, Vanessa? Vamos pensar no tamanho e no modelo, né? Tem mochilas que são grandonas, outras são menorzinhas, né? Porque o adolescente ou a criança pensa na necessidade, né? Eu preciso levar um monte de coisa. Então, essa mochila não pode ultrapassar 1 quilo. 1 quilo. Mais do que isso, não serve. Então, leva uma balança ou vê na própria papelaria ou a loja que for comprar, mais ou menos na especificação, quanto que pesa mais ou menos aquela mochila e já usa como critério.
Essa mochila, ela não pode ultrapassar a largura das costas e não pode exceder o limite de 5 centímetros abaixo da cintura. Se tiver mais, a gente já sabe que ela é muito grande para essa criança. Existe também aquela questão do perfil, né? Tem pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas mais longilíneas, pessoas com as costas mais largas, então a gente tem que observar isso. E se tiver aquela cinta abdominal, é muito importante usar, porque deixa a mochila mais estável no corpo. E na hora do transporte, de estar andando, aquela mochila não fica balançando, né? Não fica balangando, que isso daí vai mudando o centro de gravidade. Isso também a coluna fica impactando nela. Agora, uma opção excelente seria as mochilas de rodinha, porque a mochila de rodinha, ok, você está empurrando, pode até ser maior, você pode carregar uma quantidade de coisas, exceder um pouco esses 10%, lógico, a gente se dá de cara com uma escada, você vai ter que carregar, mas para a criança ou para o adolescente, né, se tiver um pouquinho mais que 10%, ela não vai sofrer muito, porque é só um trajeto pequeno para subir a escada, você pode até ir puxando ela através das rodinhas. Então, se tiver uma mochila de rodinha, é a melhor. Se tiver como e a criança gostar, ou o adolescente gostar. Adolescente é um pouco mais difícil, eles gostam mais de mochila. Mas para criança que já está na fase escolar, que já sabe o que é mochila, para que serve, para guardar as coisas, já ajuda a escolher as coisas que quer na hora de comprar material, então oriente a rodinha, que vai ser a melhor solução. Então, para finalizar, o que eu deixo de dica para você, pai, ou você que já tem aí consciência, que de repente está vindo pesquisar sobre o assunto, não passe 10% do seu peso nas costas, do seu peso corporal com a sua mochila. Então, se eu peso 70 quilos, sua mochila não pode ultrapassar 7 quilos. E se tiver aquelas alças, use a alça, leve na mochila extrema as coisas que são extremamente necessárias, nada de excesso, porque ao longo dos anos você o seu filho vai sentir o peso de tudo isso que a gente fez no passado, né? E as alterações posturais, elas vêm mesmo, porque já tem da própria vivência, das coisas que a gente faz na vida, muitas coisas. E a coluna, qualquer coisa que a gente puder fazer para o bem dela, para preservar as curvaturas, é melhor, né? Existem tratamentos? Existe, mas é uma coisa que tudo que você puder fazer para cuidar é melhor, né? Então a coluna ela sofre muito já no dia a dia. Então vamos pensar aí na mochila, qual o melhor material para levar, sem excesso e ter uma coluna saudável. Então eu agradeço você que ficou até aqui, que assistiu até o final, dá um like, compartilha, indica para um amigo, mostra para alguém aí que está precisando saber disso, que carrega aí uma mochila pesada. E eu te vejo no próximo vídeo.